Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 27 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios é que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje eu quero partilhar com vocês, diante dessa palavra, sobre a união. Mas antes, aquele pedido de sempre: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e não esqueça, compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. O Evangelho de hoje, Jesus ele vai falar, meus irmãos, dando uma resposta para aqueles que estavam blasfemando contra ele, dizendo que as obras que Jesus fazia, ele não fazia em nome de Deus, mas ele fazia em nome de Satanás. Como não tinham mais justificativas para as maravilhas que Jesus realizava, eles afirmavam que Jesus agia possuído por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Então Jesus vai chamar aqueles homens e vai falar para todos que estavam ali justamente sobre um princípio que nós devemos trazer todos os dias na nossa vida, na nossa família, na comunidade, no trabalho, em todas as áreas. Se nós não estivermos unidos num propósito, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Primeiro, Jesus vai dizer para eles: como que Satanás pode expulsar Satanás? Um reino dividido, ele não consegue se manter. Meus irmãos, esse ensinamento de Jesus, ele vale muito para a nossa vida hoje. Um reino dividido não consegue se manter. Um grupo dividido não consegue se manter. Uma comunidade dividida, uma igreja dividida, não consegue se manter. E Jesus vai dizer mais: se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. E eu quero trazer hoje essa reflexão
para as nossas famílias. A nossa família de carne, de sangue, e a nossa família espiritual. Hoje nós vivemos uma situação de muita luta, de muita batalha contra um sistema que quer destruir os pilares, os princípios da família. E Satanás, que é o pai da mentira, que é o pai da divisão, ele sabe. Se uma família estiver unida, essa família vai vencer. Essa família vai superar momentos difíceis. Essa família vai ser apoio um para o outro. Mas quando o inimigo consegue dividir uma família, colocar um contra o outro, a família perde aquilo que ela tem de sagrado, que é justamente esse amor que vem de Deus e esse desejo de um ajudar o outro. É por isso que Satanás, ele luta tanto contra as famílias. Porque quando uma pessoa sabe que ela tem onde se apoiar na sua família, quando uma pessoa sabe que nas horas difíceis ela vai ter um ombro amigo, ela vai ter uma palavra amiga, é na família. E essa pessoa então procura, ela sabe que vai encontrar apoio. Mas quando uma família está vivendo em pé de guerra, quando a família já não consegue mais dialogar, as conversas, quando acontecem, são sempre na gritaria. Quando já não há respeito dos filhos com os pais. Quando os pais já não conseguem mais abençoar, abraçar, dar carinho para os filhos e até uma correção amorosa. A família está desmoronando. E isso nós devemos observar muito, meus irmãos, porque a família é sagrada. A família é bênção de Deus para cada um de nós. É na família que nós encontramos amor verdadeiro. É na família que nós encontramos força. E a família, quando se divide, ela não consegue se manter. Ela não consegue ficar de pé. Então, quando eu lia o Evangelho hoje, o Senhor colocava no meu coração essa mensagem para partilhar com cada família que está ouvindo hoje essa pregação. Pense bem. Os problemas, as dificuldades, elas existem sim. Mas os problemas e as dificuldades não podem desunir a família, o contrário. Todas as lutas nós devemos canalizar nesse propósito de unir ainda mais a família, de lutar para que a bênção de Deus esteja sempre presente na nossa casa. Ame a sua família, lute por ela, abençoe a sua família e não permita que Satanás lance divisão. Não permita que Satanás coloque um contra o outro. Eu queria dar para vocês 2 exemplos. O primeiro é da minha família. Minha mãe, meus irmãos, meu pai que hoje já está no céu. Nós aprendemos na nossa família o valor da unidade cristã, do amor entre irmãos. E isso nós carregamos para a nossa vida.
Nós somos uma família grande, mas graças a Deus nós vivemos uma relação de amor, de amizade. E nós temos um almoço de família mensal, cada mês é na casa de um irmão. Então, 2 meses atrás, nós estávamos reunidos como família e no horário do almoço, antes de almoçar, nós temos um bom costume que é juntos cantar, louvar a Deus. Um de nós fala da palavra e ali nós fazemos um momento de louvor e de oração. Somos de igrejas diferentes, mas acima de tudo nós somos irmãos. E nesse dia, um dos meus irmãos foi tocado para que nós pudéssemos impor as mãos sobre outros 2 meus irmãos também que estavam passando momentos difíceis. Irmãos, vocês imaginam isso, como é maravilhoso? Uma família que, apesar de todas as lutas e dificuldades, se preocupa um com o outro. E ali nós colocamos os nossos 2 irmãos ali no meio e levantamos um grande clamor pela vida deles. Eu olhava aquilo e meu coração se alegrava muito, porque o Senhor nos deu essa graça de nós abençoarmos um ao outro. E eu tenho certeza, a nossa família só está de pé por isso, porque a graça de Deus nos sustenta. A força do Espírito Santo nos mantém de pé. E naquele dia, mais uma vez, eu vi o amor de Deus. Uma outra situação que aconteceu foi na minha casa. Minha filha estava passando um momento muito difícil. Então, eu coloquei as minhas mãos sobre ela e comecei a rezar e dizer: Senhor, eu entrego agora a minha filha nas suas mãos, porque eu não aceito que o inimigo faça nada aqui na minha casa, porque a minha família e a minha casa é consagrada ao Senhor. E aquela tempestade passou em nome de Jesus. Irmãos, por que eu estou citando esses 2 exemplos? Para dizer que a minha família é perfeita? De forma alguma. Mas para dizer que nós devemos, a todo custo, preservar a nossa família e não permitir que o inimigo destrua a nossa família por palavras, por pensamentos, por intrigas, por inimizades. Porque quando nós precisamos de um abraço de verdade, de uma palavra de verdade, é na família que nós encontramos. Mas quando a família está dividida, ela deixa de viver esse amor. Então Jesus estava falando para aqueles mestres da lei que o que ele fazia, ele não fazia em nome de Satanás. Ele fazia em nome de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus foi tão severo em dizer que tudo será perdoado, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado. Aqueles homens diziam que Jesus estava possuído por um espírito mau, mas não. Jesus não estava possuído por um espírito mau. Jesus andava guiado, fortalecido e agindo com o poder do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje vai nos advertir justamente sobre isso. Aquele que age guiado pelo Espírito Santo não tem o que temer.
O Espírito Santo, ele age em nós, nos dando força para nós realizarmos em nome do Senhor as obras que precisam ser realizadas. E como eu citei para vocês esses dois exemplos, a oração, ela precisa ser parte da nossa família. Nós precisamos rezar mais em casa, nós precisamos falar mais de Deus em casa. Os filhos precisam saber que dentro da casa eles vão ter um abraço sincero. Eles vão ter o amor que vem de Deus. Eu gosto muito de citar o exemplo do filho pródigo, porque eu creio que nessa parábola foi demonstrado que aquele filho, mesmo com todos os erros, ele só teve coragem de voltar para casa porque ele conhecia seu pai e sabia que era um homem amoroso, sabia que era um pai que amava incondicionalmente aquele filho. E na família isso precisa existir. Aquele que vai embora, aquele que se afasta, aquele que desvia do caminho, se ele souber e ter essa certeza que pode voltar, porque em casa ele vai encontrar amor e não julgamento, isso vai determinar muitas vezes a volta, a conversão, a transformação na vida. O Senhor colocou meu coração hoje para trazer essa palavra sobre as famílias. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista da sua família. Não entregue a sua família nas mãos de Satanás. Não deixe que o inimigo continue semeando discórdia, intriga. Toma hoje uma decisão, seja você a primeira pessoa a dizer não. Tem um filme que eu gosto muito, ele chama Quarto de Guerra. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir. A esposa estava passando problemas com o seu marido. E num certo momento, ela foi conhecendo a Deus. E a cena é maravilhosa porque ela sozinha na sua casa, ela começa a fazer como se ela estivesse expulsando o Satanás de dentro da sua casa. Ela abre a porta como se ela dissesse: vá embora, porque aqui você não vai entrar mais. E ela começa a declarar que a sua família é do Senhor. Quem sabe hoje é o dia de você também tomar essa decisão. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia, eu quero entregar as nossas famílias em suas mãos. Te peço, Senhor, liberta nossas famílias de todo mal, todo plano, toda armadilha de Satanás contra as nossas famílias, que caia por terra hoje, Senhor. E que cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração possa tomar essa decisão de fé. Satanás não vai destruir a minha família. Satanás não vai vencer. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor, para que cada dia mais nós possamos assumir o nosso chamado, a nossa missão de dizer não para o inimigo e declarar como Josué: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.